Vamos falar agora das notícias do Legislativo? Olha só, a gente tem aqui as frentes parlamentares que foram realizadas desde o início do ano passado e hoje nós vamos falar sobre a do meio ambiente que fez a primeira reunião. Para abrir os trabalhos da Frente Parlamentar Ambientalista, o vereador e presidente Luiz Rossini recebeu em seu gabinete a bancada do PT da Câmara de Campinas. Cecílio Santos, Guida Calisto e Paola Miguel conversaram com o parlamentar sobre as diretrizes da frente aqui na casa. É bem ousada a proposta, né, de atuação da frente, mas por ser uma coisa nova, nesse momento, nós queremos ouvir os vereadores que participam das frentes. Nós tivemos agora a reunião com os vereadores da bancada do PT, interessados em participar, em contribuir, querendo saber como é que vai ser esse funcionamento. Nós vamos chamar os outros vereadores que também assinaram e vão participar da frente, para ouvir deles também sugestões de como a gente pode estar conduzindo esse processo nesse momento de organização, de estruturação da frente. Bom, falamos com o vereador Rossini, que deve coordenar, né, presidir a frente, justamente para entender, né, o que ele está pensando, como é que vai ser a organização da frente. O tema é extremamente relevante, né, nós precisamos de fato cuidar da nossa casa comum e o meio ambiente é tudo para nós, né? Então, o Partido dos Trabalhadores, a bancada, quer contribuir além da organização da frente, mas também com a discussão dos temas que é fundamental para a nossa cidade. A gente está numa cidade que está tendo uma intervenção seríssima, principalmente na questão ambiental. A gente está tendo um modelo de gestão, de administração pública que está aqui alinhando determinados interesses, né, que vem aí, inclusive, impactar muito na questão ambiental. Eu fiquei bastante satisfeita dessa primeira reunião, dessa primeira conversa, tendo em vista que o líder do governo apresentou essa proposta de frente, mas que para nós, principalmente da bancada do PT, essa é uma pauta muito cara, muito importante. Então, com certeza, o nosso partido vai estar atuando nessa frente de alguma forma e garantindo, inclusive, que a população, principalmente aqueles que militam na área, possam ser ouvidos e possam ter uma ampla participação. Primeiro que a frente parlamentar é um instrumento novo, então estou muito ansiosa para entender como que vai funcionar essa interação entre nós parlamentares e a sociedade civil, né? Que é justamente essa diferença para as comissões que a gente tem aqui dentro da casa. Essa primeira reunião foi justamente para a gente conseguir entender um pouquinho melhor como que vão funcionar as reuniões aqui para frente. A gente ainda está no modo remoto, então isso traz a gente algumas limitações ainda, né? Então aquela ampla participação que a gente imaginou logo de cara foi uma reunião inicial com a bancada do PT e o presidente da frente parlamentar, e essa questão ambiental, ela tem crescido muito, né, com o aquecimento global, com as enchentes que tem inclusive atingido a nossa região. A gente teve um óbito aqui na região de Campinas, justamente numa região já antiga, então é uma possibilidade da gente conseguir discutir um pouco melhor, de uma forma mais aprofundada, juntamente com a sociedade civil, que tem pesquisado muito sobre isso, como que a gente pode propor melhorias para a cidade nessa questão ambiental. Esse foi um primeiro esboço de como será a atuação da Frente Parlamentar a partir de agora. A ideia é montar uma proposta de regimento que defina a estrutura da frente, os temas que serão abordados, o cronograma de reuniões e quais representantes da sociedade civil poderão participar, uma vez que o envolvimento popular é a marca registrada desse tipo de ferramenta legislativa. Isso a gente está fazendo nesse momento, essa discussão. Começamos hoje e vou fazer com os outros vereadores e também envolvendo as universidades, né? Nós temos assim a produção do conhecimento no quintal da nossa casa, na Unicamp, na PUC, Facamp, nos institutos de pesquisa, Embrapa, Itaú, IAC, né? Instituto Biológico. Então, como é que a gente aproveita esse conhecimento e dá a oportunidade deles também virem colaborar com essa frente na discussão qualificada, né, desses temas. Eu estou bastante animado, otimista, e talvez a partir dessa a gente possa servir de referência para outras frentes na região metropolitana, no estado e em outros municípios.
O vereador Nelson Osseri realizou uma solenidade de honraria para conceder o título de cidadão campineiro ao Edgar Silva Garbage, que tem décadas de atuação em projetos sociais aqui na cidade. A entrega do título de cidadão campineiro do vereador Nelson Osseri a Edgar Silva Garbage foi ao som de muitos aplausos. A solenidade, feita de maneira informal, fora das dependências da Câmara, homenageou a longa trajetória do senhor Edgar na área de desenvolvimento social aqui em Campinas. Primeiro que eu me sinto muito honrado em poder, nesse mandato, poder oferecer o título de cidadão campineiro para o senhor Edgar. O senhor Edgar é presidente do Grupo Primavera, uma instituição que eu tenho um apreço muito grande. Desde 2007 eu realizo trabalho de prevenção às drogas com os jovens ali atendidos. Sou desde a época do Pacto, da escolinha branca, que também é na região onde é instalado o Grupo Primavera. E hoje tendo essa oportunidade de conceder um título para um cidadão que realmente faz pela cidade de Campinas. Fiquei muito surpreso. Eu nunca tinha pensado que eu poderia vir a receber. E depois eu comecei a pensar, por que será que por que escolheram a mim? E como eu sabia que o vereador Nelson trabalha também naquele bairro, eu desconfiei que era da parte dele que vinha essa nomeação. O que as ações de Nelson Osseri no combate às drogas e o Grupo Primavera têm em comum é uma área de atuação socialmente vulnerável, Jardim São Marcos. Apesar de não ser nascido em Campinas, e sim no Rio Grande do Sul, Edgar Silva Garbage é reconhecido aqui, nesta honraria, por um trabalho que já existe há mais de 40 anos, dos quais 14 são dedicados como presidente. Durante a reunião solene, Edgar falou sobre sua vida. Gaúcho, há 25 anos, se mudou para a Alemanha, onde trabalhou na empresa Robert Bosch. O retorno para o Brasil aconteceu em 2002, quando os trabalhos sociais já começaram em Campinas. Desde 2008, quando assumiu a presidência do Grupo Primavera, mais de 11 mil crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social já foram atendidos. O Grupo Primavera, que foi fundado há 40 anos por um casal chinês, está no bairro do Jardim São Marcos, que é um bairro, dos muitos bairros mais pobres que a gente tem aqui em Campinas, e que esses fundadores criaram uma creche para educar as crianças. E passaram lá, pessoalmente, quase 25 anos dentro da entidade. E quando eu me aposentei, eu fui convidado a assumir a diretoria que foi em 2008. E desde então eu tenho trabalhado como voluntário lá toda semana, junto com a equipe toda do Grupo Primavera. Ele recebe mais de 500 crianças e adolescentes, meninos e meninas, e educa eles dos 6 aos 15 anos. E depois ainda tem cursos profissionalizantes. Hoje, aos 77 anos de idade, ele anuncia sua última semana como presidente da ONG, mas encerra essa trajetória recebendo o carinho de muitas pessoas com quem trabalhou por todos esses anos. Na plateia, a presença de familiares, amigos e representantes de outras ONGs parceiras. Eu acho muito importante que a gente que pode fazer esse tipo de trabalho faça. Porque essa sociedade em Campinas, Campinas não é a única cidade que a sociedade está dividida em dois grupos muito diferentes. E esse grupo, que precisa mais de ajuda, de apoio, eu acho que se cada um de nós fizer alguma coisa, pode melhorar muito. E eu acredito no trabalho das ONGs. Todas essas homenagens que ocorrem, ela é um trabalho do vereador. Isso é um projeto de lei que é votado. Esse, no caso, foi aprovado por unanimidade, né? Já ocorreram de alguns projetos terem voto contrário, e esse não. Então, assim, é um trabalho do vereador. E eu, no meu caso, eu sempre disse, eu prefiro homenagear em vida, né? Eu acho que nós temos que preservar esses trabalhos e preservar essas pessoas também, mas lembrá-las dela em vida. Então, essa homenagem é uma homenagem merecida para o senhor Edgar, e também para o Grupo Primavera.
Hora de nós falarmos sobre as audiências públicas que aconteceram na última sexta-feira aqui na Câmara de Campinas. A primeira foi sobre um projeto de lei do vereador Marcelo Silva sobre a não obrigatoriedade de uso de máscaras por crianças de até 12 anos durante a pandemia da Covid-19. A sexta audiência pública para debater o projeto de lei ordinária 53/2022 do processo 235.835, de autoria do próprio parlamentar, que dispõe sobre a não obrigatoriedade do uso de máscaras por crianças de até 12 anos durante a pandemia de Covid-19 no âmbito do município de Campinas. O nosso objetivo da audiência pública de hoje é justamente a retirada da obrigatoriedade das máscaras nas salas de aula do nosso município de Campinas. Como todos vocês sabem, a máscara foi liberada na sexta-feira passada, praticamente em todos os lugares, restando apenas o transporte público, os hospitais e, infelizmente, as escolas elas foram incluídas nessa lista. Como todos vocês sabem, eu venho lutando desde o início da pandemia. O que eu acredito, na verdade, é na educação, a educação de qualidade, a oportunidade para os nossos jovens. A gente sabe que existe um déficit gigantesco na cidade de Campinas de aproximadamente 7 mil crianças, né, que estão fora, que a gente fala da nossa primeira infância, que eu falo que é a base que dá sustentação para a nossa vida futura, educacional. Então, todos sabem o quanto eu venho lutando pela educação, pelas escolas abertas. E aí não podia me furtar a não trazer esse debate aqui na casa. E mais do que isso, né? Eu acho que é aquilo que eu acredito. Marcos Pompeu, pediatra convidado para debater na reunião e que já atuou no Hospital Ouro Verde de Campinas, acredita que o uso de máscara não é benéfico para as crianças. O médico infectologista Bruno Cavellucci fez uma apresentação sobre o uso da máscara durante pandemias ao longo da história. Já para Juliana Álvares, médica fonoaudióloga, o uso da máscara atrapalha o desenvolvimento da fala e linguagem das crianças. Também participaram da audiência Natália Gabioneta, psiquiatra da infância e adolescência, que falou sobre o impacto da pandemia na saúde mental das crianças, e Márcio Marques, médico e advogado, que falou do ponto de vista jurídico sobre a obrigatoriedade do uso da máscara. Marcelo Silva encerrou a audiência, ressaltando que acredita na importância desse debate para o bem das crianças. Dizer que eu estou fazendo esse debate, trazendo, porque realmente eu acredito, porque eu sei aqui, quanto está sofrendo, quanto é ruim eu pegar ele na escola e tá com aquela máscara, e como acho que alguns comentários, eu chego no carro, filho, tira a máscara, ele não quer tirar a máscara. Então, assim, quando mexe com as nossas crianças, com os nossos filhos, aqui o pai não aguenta, é aquilo que eu acredito mesmo, mas sempre com responsabilidade, sem ofender ninguém, sem agredir ninguém. Sempre lutei pela educação, pelas escolas abertas, por tudo, porque eu acredito que a educação realmente ela transforma. Educação de qualidade, sem ideologismo, sem absolutamente nada, né? Fazendo o seu trabalho de uma forma imparcial e relatando os fatos de acordo com o que eles são. Em seguida, também na sexta-feira, a segunda audiência pública debateu o tema optometria e a decisão do Supremo Tribunal Federal que definiu que o optometrista com diploma de nível superior poderá atender a população para realizar atos referentes à confecção de lentes de grau. O vereador Rodrigo da Farmadic, presidente da Comissão de Política Social e Saúde, comandou a 7ª audiência pública sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a profissão de optometria. Gostaria aqui de anunciar o tema a ser debatido. Hoje o tema será optometria e a decisão da ADPF número 131 pelo Supremo Tribunal Federal, os efeitos para a saúde pública e providências a serem tomadas pela administração pública municipal. O vereador Fernando Mendes participou da reunião e comentou da importância desse debate. Por que eu digo que é um momento importante?
Porque o mês de março ele tem uma conotação muito importante para a optometria por exemplo, o dia 6 de março se comemora o dia do optometrista, inclusive na cidade de Campinas. O dia 23 de março é o Dia Mundial da Optometria e o mês de março tem a campanha do Março Verde, que é uma campanha de conscientização visual. Então, tudo está dentro, tudo tem uma performance, mas nós temos uma preocupação, embora houve um julgamento da DPF, houve decisões, e isso, é claro, os advogados aí vão falar, tanto de um lado como do outro, mas a impressão que se tem é que as atitudes, as ações, é como se isso não aconteceu. Thalita Pereira, que foi representando a Associação de Oftalmologia de Campinas, defendeu a posição da associação sobre a questão. Primeiro, eu gostaria de ressaltar que, de forma alguma, a gente vem desvalorizar o trabalho da optometria. Realmente são profissionais importantes, mas a gente acredita que cada profissão deve atuar nos limites legais e nos limites da sua competência, da sua capacidade. A OAC, ela vem fazendo um trabalho constante de alerta ao poder público dos riscos que essa atuação fora dos parâmetros legais, extrapolando os limites da profissão, pode representar para a saúde ocular da população. É importante a gente lembrar que existem mais de 3 mil doenças que podem acometer o globo ocular e que somente o médico oftalmologista ele tem a preparação e a capacidade técnica para diagnosticar corretamente essas doenças e realizar o melhor tratamento, prescrevendo os medicamentos e as órteses, que são as lentes de grau, adequadas para a correção dessas doenças. Os profissionais em optometria, eles têm a capacidade de identificar o erro refrativo, mas a capacidade técnica para diagnosticar realmente as doenças, ela ainda continua com o médico oftalmologista. A presidente do Conselho Regional de Ótica e Optometria de São Paulo, Daniela Yamamoto, acredita que os oftalmologistas não entendem o papel dos optometristas. Nós optometristas, a gente realmente não cuida da saúde ocular, mas nós cuidamos, né, estamos preparados para saber e cuidar da saúde visual, né, que tem uma diferença. Então, a gente entende muito bem a nossa atuação, até onde nós podemos chegar, até onde nós podemos atuar, né, e assim, eu acho que a oftalmologia tem uma visão bem equivocada da atuação da optometria, né, eu acho que talvez nenhum médico tenha se proposto a ver a grade curricular, né, que o optometrista estuda. Também participaram da reunião o advogado Heron Pedroso e Ronaldo Sartório, que falaram do ponto de vista jurídico sobre a questão, e a presidente do Instituto Íris de Optometria e Fisiologia Visual, que apresentou a grade curricular do curso de optometria. O vereador Luiz Cirilo também deu sua contribuição ao debate. Quando esse projeto foi discutido nessa casa há 2 anos aproximadamente, eu era membro, na ocasião, era membro da Comissão de Legalidade e era presidente da comissão. E eu me posicionei contra o projeto. Nada contra os optometristas, ao contrário. O vereador Bispo Fernando, inclusive, apresentou um projeto de lei onde fica designado no calendário municipal o dia do optometrista. E eu votei a favor. É importante essa profissão. Agora, o que nós não podemos, e não é reserva de mercado, na minha opinião, o que nós não podemos é atribuir, conferir ao optometrista essa missão que é dada ao médico oftalmologista. Ele passou por um período de estudo, ele passou por todo um período de graduação, com especialização posteriormente, para que pudesse atender o paciente e analisar o problema ocular, o problema que aquele paciente apresenta na visão. O advogado do CROO, Felipe Panassi, levantou o ponto sobre o impacto dessa decisão na população. Ao encerrar a sessão, Rodrigo, da Farmadic, agradeceu a presença dos convidados. Eu agora gostaria, inicialmente, de cumprimentar e agradecer a todos os presentes, todos que puderam hoje participar e deixaram aqui o seu posicionamento.
em especial aqui também aos nossos vereadores parlamentares aqui presentes, o vereador Luiz Henrique Cirilo, que brilhantemente esteve aqui hoje, dando seu posicionamento jurídico também, o vereador Fernando Mendes, que tem se destacado no trabalho à frente da Câmara Municipal, com muita seriedade no seu mandato, inclusive à frente desse projeto em defesa da optometria. E gostaria aqui de agradecer também e justificar a ausência do presidente da Comissão de Política Social e Saúde, Dr. Paulo Haddad, que hoje teve um compromisso inadiável, no qual me delegou a função, como membro da comissão, de estar aqui hoje presidindo. Eu creio que nós cumprimos o objetivo principal hoje da audiência pública, que era debater uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em caráter definitivo e suas implicações na saúde pública municipal e as providências das quais devem ser adotadas após a edição dessa norma e a publicação dessa decisão. Olha só, na 7ª reunião da Comissão Especial de Estudos sobre Funcionalismo Público, presidida pela vereadora Guida Calisto, foi debatido a política educacional. Acompanhe agora como foi. A vereadora Guida Calisto, que é presidente da Comissão Especial de Estudos, que discute o funcionalismo público de Campinas, conduziu os trabalhos do grupo. O tema da 7ª reunião foi política educacional. Essa comissão que tem pautado aqui em debater com a cidade o fortalecimento do serviço público, né? Porque quando a gente discute a importância dos trabalhadores que atendem a população na saúde, na assistência, na educação, na administração como um todo, a gente caminha aí na luta de fortalecer os serviços públicos para que toda a população seja beneficiada, porque serviço público servido e prestado de forma qualificada, de forma necessária, é um direito que a população tem. A parlamentar recebeu de forma remota professores, monitores e um advogado e debateram o fortalecimento do serviço público. Só que a gente já está no meio do 2º ano, né, de gestão e a gente sabe que as coisas a tendência muitas vezes é sempre, né, vir uma pauta de ajuste, de dificultar mais os reconhecimentos dos direitos, principalmente dos trabalhadores. A gente, desde a primeira reunião dessa comissão de estudos, a gente tem percebido que a gestão municipal, ela tem uma linha, ela tem uma tendência de apontar para a privatização, para a terceirização, né, a não realização de concurso público, ela tem uma tendência mesmo de desmontar o serviço público e isso pode cada vez mais tornar difícil as nossas lutas. Fazem parte também da comissão os vereadores Paulo Búfalo e Gustavo Peta. A vereadora adiantou como serão os encaminhamentos para a produção do relatório final em breve. Nós pensamos, enquanto mandato, enquanto conselho político, enquanto comissão, né, nós entregarmos esse relatório final para o prefeito, para os secretários, todos os secretários de todas as pastas que nós discutimos aqui, que vamos discutir, né? Então, e também a gente pensa em fazer propostas, porque uma comissão de estudos, ela só tem sentido, não dá para a gente fazer uma comissão de estudos e finalizar com um relatório que seja uma ata, né, só fazendo ali o apontamento do que foi discutido nas reuniões. Isso não faz sentido. O que nós queremos é que nós possamos aprovar, né, na finalização, no relatório final também, os encaminhamentos para poder subsidiar os servidores públicos, né, rumo na busca desse fortalecimento da nossa atuação aqui no serviço público. O projeto da vereadora Débora Palermo, que torna obrigatória a presença de representantes de todos os órgãos e setores responsáveis pela rede de atendimento e proteção à criança e o adolescente aqui no município de Campinas, nas reuniões intersetoriais da rede, foi sancionado pelo prefeito e agora é lei.
Agora é lei. Durante a 4ª reunião extraordinária de 2022, a vereadora Débora Palermo falou sobre a lei número 16.209 de autoria dela. A parlamentar preside a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Sobre a lei, ela torna obrigatória a presença de representantes de todos os órgãos e setores responsáveis pela rede de atendimento e proteção à criança e ao adolescente do município de Campinas, nas reuniões intersetoriais da rede, bem como regulamenta as próprias reuniões. As reuniões intersetoriais são para discussão de casos de famílias, de crianças e adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco. O que são essas reuniões? Toda a rede de proteção, a educação, a saúde, a habitação, a segurança pública e demais secretarias que forem necessárias participar da discussão desses casos se reúnem com o Conselho Tutelar na região dessas famílias, para conjuntamente decidir medidas de apoio e acompanhamento dessas famílias, com o intuito de ajudar essas famílias a se reorganizar e viver uma vida, oferecer para essas crianças uma vida com proteção, com qualidade, para que elas se desenvolvam plenamente. Os encontros deverão obrigatoriamente contar com a presença de um representante de cada órgão que compõe a organização. O objetivo é articular as ações e elaborar os planos de atuação conjuntos. A rede de atendimento e proteção à criança e ao adolescente é composta pelo Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Distritos Regionais de Assistência Social, Centros de Referência de Assistência Social e Centros de Referência especializados em assistência social, todos vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, além da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, da Secretaria Municipal da Saúde. Pois é, além da presença obrigatória dos representantes desses órgãos, também poderão ser convocados órgãos públicos e privados, instituições públicas e privadas, pessoas jurídicas e também pessoas físicas que estejam interessadas ou até mesmo envolvidas no tema a ser tratado. A emenda que nós apresentamos foi quanto à coordenação dessas reuniões, que podem ser escolhidas em cada região, conforme a votação das equipes que comporão essas reuniões. É de extrema importância essas reuniões para garantir proteção, para garantir qualidade de vida e acompanhamento e ajuda, apoio a essas famílias e principalmente a essas crianças. E essas reuniões garantem a presença obrigatória de todos os entes, porque antes elas ocorriam, mas a saúde não participava, ora a educação não participava, ora as ONGs não participavam, e é necessário que todos participem dessas reuniões. Só assim a gente consegue garantir proteção de verdade a essas crianças e a essas famílias.